Fala pessoal, é o seguinte, bom, essa aula eu estou fazendo para vocês para explicar como que é o procedimento, como que é a lógica do cálculo de volume, tá? Volume de movimentação de terra, pode ser corte ou pode ser aterro. Eu estou utilizando aqui a metodologia explicada pelo engenheiro Glauco Pontes Filho, que é relativamente bem difundido o livro dele, bem didático, por isso que eu gosto de utilizar esse autor. Então a gente vou mostrar a lógica do cálculo e a gente vai aplicar um exercício, a gente vai resolver um exercício aqui para a gente calcular os volumes acumulados e depois a gente poder plotar o nosso diagrama de Bruckner. Beleza. Então, como que é o esquema? O esquema é esse aqui. Você tem que imaginar, para a gente conseguir fazer o corte ou aterro, o cálculo de volume, de um prismoide, certo? Esse prismoide aqui representado, ele representa um prismoide de corte. Então a plataforma está bem aqui, né? E a gente tem esse pontilhado aqui, ó, que é o grid projeto. É aonde a estrada deve ser construída. Ela deve ser executada nesse nível, tá? Ou seja, se está nesse nível, a gente vai ter que retirar toda essa região, esse prismoide, que é essas faces do aterro e essas faces que são geradas por cortes quaisquer, certo? Você que vai definir esses cortes. Na verdade, o exercício ele já vai te dar definido, certo? Então, geralmente esses cortes são estacas inteiras ou pode ter estaca fracionada. A estaca fracionada vai acontecer quando houver uma inversão, né? Quando você tem de corte para aterro. Mas eu vou mostrar para vocês. Beleza, um prismoide, certo? E como que eu calculo o volume do prismoide? O prismoide, a gente calcula o volume através dessa fórmula aqui. Volume é igual a L sobre 6, que multiplica A1 mais 4AM mais A2. Ok? Fecha parênteses. Só que a gente vai fazer uma simplificação de cálculo. Tá? A gente não sabe qual que é essa AM e a gente vai assumir que a área AM vai ser A1 mais A2 dividido por 2. Se você pegar e substituir aqui, ó, nesse AM, o A1 mais A2 dividido por 2, sua fórmula vai ser simplificada nessa menorzinha aqui, ó, que é bem mais simples. Volume igual a L sobre 2 A1 mais A2. Então, isso ficou L sobre 2 como uma simplificação de cálculo. Então, você tem que entender essa fórmula aqui, ó, porque aqui, na nossa tabela de cálculo, vai aparecer aqui uma semidistância, que é exatamente a distância entre os dois pontos que você está analisando, as duas seções. Tá? Se for entre duas estacas inteiras, a gente sabe que a distância entre essas duas vale 20 metros, certo? Toda estaca vale 20 metros. Então, qual que é a semidistância? Se você jogar 20 metros aqui por 2, vai ser 10. Tá? Então, memorizem aí essa formulazinha aqui, essa formuleta, porque daí vai fazer mais sentido quando a gente for para a nossa tabela. Ok? Então, é basicamente isso. É você fazer esse cálculo aqui, ó. Isso. Basicamente isso. Não tem segredo. Tá? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que fazer de forma organizada. Como que a gente faria isso? A gente tem que construir essa tabela aqui, ó. Essa tabela, desculpe o barulho, tá, gente? Tá passando bastante carro aqui, talvez fique um pouco ruim o áudio. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu faço alguma correção depois. Então essa aqui é a nossa tabela. A primeira coluna vai ser as estacas, tá? Então, primeira coluna, estacas. Todas as estacas que você vai ter de uma determinada região. Bom, o exercício ele vai te dar a delimitação do que você quer fazer corte a aterro, o cálculo de volume. Então, o exercício ele vai te dar aqui todas as estacas. Além disso, quando ele te dá as estacas, ele também vai ter que te dar o quanto de corte, o quanto de aterro tem que acontecer para você chegar no nível do grade do projeto, tá? Ou seja, ele vai te dar também esses valores. Beleza, mas o que que é isso? É isso aqui, gente. Ó, eu fiz uma representação bem simplesinha do que está acontecendo. Então, olha só. Entre a estaca 100 e a estaca 101, a gente tem 20 metros. E, nesse caso, a gente tem duas áreas de aterro para a gente chegar no nosso nível do projeto. Então, se você observar, está desenhado para baixo, né? Então, a gente precisa aterrar para chegar no grade de projeto. Ok? Então, ó, ele tem que te dar esses valores. Então, ele tem que preencher, ó,
Na estaca 101 ele tem que preencher 474, bem aqui, ó. Então faz de conta que aqui é estaca 101, estaca 100, então você tem que aterrar 474. Ele vai dar esse valor para você, não se preocupe. E assim ele vai dar para todas as outras estacas. A coluna 2 e a coluna 3 também serão dadas para você. Bom, a partir daí você vai ter que começar a calcular. A quarta coluna, que está esse AT-COR, significa um aterro corrigido. E o que significa isso? Vejam bem, o aterro corrigido é o quanto que você tem que ter de aterro para você fazer um certo volume compactado, né? Então, para você fazer, isso aqui é aproximado, tá? Para você fazer 1 metro cúbico de solo aterrado compactado final, você vai ter que tirar 1,4 de terreno natural. Esse terreno ele vai sofrer, vai aumentar o índice de vazios, claro, você está revolvendo a terra, e depois esse 1,6 você vai ter que compactar, vai virar 1 metro cúbico. Então, vamos olhar para o início e para o fim. Para o fim ou para o início? Então, olha aqui. No início, você precisou de 1,4 para você fazer 1 metro cúbico. Ou seja, nessa tabela aqui, ó, você vai ter que vir aqui e multiplicar por um valor de 1,4. Então, você vai precisar de um valor maior para você fazer 1 metro cúbico. Então, a gente adiciona esse coeficiente aqui de segurança, digamos assim. Uma margem a mais, 40% para você conseguir fazer o aterro, certo? Então, se a gente quer calcular o volume de aterro que a gente vai precisar, então, o volume de terra, de uma forma que a gente compacte ele, que dê o valor exatamente necessário, certo? Então, aqui a gente vai ter que multiplicar por 1,4 todo o volume gerado, toda a área gerada por aterro, certo? Tem uma forma melhor, mais aproximada, né? Que é 1,05 pelo gama compactado pelo gama do corte. O gama do solo. Mas esse aqui a gente não vai calcular, a gente vai fazer uma medida mais prática, 40%, tá? 1,4 para 1, a gente precisa então 40%, ok? Beleza. Depois a gente vai somar as áreas. Então, por exemplo, entre essas duas estacas, a gente tem quanto de área de aterro? A gente vai ter 4,74 mais 13,12, certo? Então, a gente primeiro ia colocar aqui, ó, ia ter 4,74, 3,12. Para cada um, a gente ia ter que multiplicar por 1,4 para a gente majorar a área, né? A gente vai majorar a área de 40%. E quando a gente soma esses dois aqui, ó, vai ter um valor de aterro total, certo? Acho que é 3 e 4. Então, aqui você ia ter um valor total de 7 metros quadrados de aterro, certo? 7 metros quadrados. E o que é isso? Isso é isso aqui, ó, área 1 mais área 2. A gente está somando, ó, 7, 4 mais 3, vai o que, ó? Gerar um prismóide, né? 7 mais 3, A1 mais A2. É exatamente essa coluna aqui, ó, soma das áreas, certo? Isso vai depender se você tem corte ou aterro nas duas seções transversais. Se a gente pegar agora esse valor que a gente calculou e multiplicar pela semidistância, quem que é semidistância? É o L sobre 2, a gente consegue calcular o volume de corte a aterro, ok? Então, basicamente, essa tabela é essa fórmula aqui, tá? Então, semidistância é exatamente você pegar a distância entre as duas. Então, se for duas estacas inteiras, 100, 101, qual que é a distância? 20. Então, 20 dividido por 2, então 20 dividido por 2, 10. Então, você vai pegar bem aqui, ó, e vai preencher 10. Então, esse aqui já é a distância dividido por 2. Só para a gente deixar mais limpo já aqui, ó, já fica 10. Se fosse entre outras duas estacas inteiras, ia ser 10 de novo. Se você multiplicar A1 mais A2 vezes a semidistância, a gente tem um volume, ok? Então, essa estaca, a coluna 8 e 9, vai ser exatamente aplicar essa fórmula, multiplicando pelas outras colunas, tá? Bom, na coluna 10 a gente tem uma outra coluna que chama compensação lateral. A compensação lateral vai ser basicamente em uma mesma seção, a gente tem dois volumes que são gerados. Deixa eu mudar o corzinho para ficar um pouquinho melhor. Então, a gente tem uma seção transversal, agora a gente está vendo um corte, tá? Um corte qualquer. E uma região
você tem um corte e um aterro, certo? E na outra região, a gente vai ter corte e aterro também. Tá? Ignorem os erros aí, tá, gente? Então, entre essas duas regiões, a gente tem a geração de um prismoide. Olha aqui, ó. Então, você tem esse prismoide aqui, ó, né? A gente vai ter esse prismoide de corte e esse aqui um prismoide de aterro. Então, ó, nossa estrada vai passar assim, ó. Olha aqui. Nossa estrada está passando aqui, ó. Ok? Então, você gerou um prismoide de corte e um prismoide de aterro. O que é compensação lateral? Compensação lateral, então, se aqui a gente tem que aterrar e a gente tem na mesmo prismoide entre duas estacas uma geração de volume, então eu vou colocar aqui, ó, a gente vai cortar, então eu vou pintar de verdinho aqui, ó. Isso aqui a gente vai cortar, a gente simplesmente pode pegar isso aqui, ó, e transportar, fazer a compensação lateral, a gente jogar para cá, certo? A gente simplesmente pega esse valor de corte e joga para cá. Então, aqui é a região onde a gente vai ter que aterrar, certo? A gente teria que pegar de um empréstimo de uma outra região. Porém, a gente já tem aqui esse valor. Então, simplesmente a gente pega e joga. Por isso chama compensação lateral. É a gente pegar o mesmo volume gerado num prismoide, a gente vai compensar ele jogando para a parte onde a gente vai ter que cortar. Ok? Isso se chama compensação lateral. Então, bem aqui a gente vai ter que olhar para a nossa seção transversal, ver se a gente vai ter ou não compensação lateral. Se na mesma linha você tem corte e aterro, você vai pegar o menor volume, vai colocar aqui, e depois a gente vai subtrair para a gente pegar o que sobrou e adicionar aqui no volume acumulado. Beleza? Por enquanto, é difícil visualizar? A gente vai fazer o exercício agora, tá? Então, o exercício está numa planilha que eu vou estar disponível para vocês baixarem, que é esse exercício aqui, ó. Ele te dá uma região entre a estaca 100 e a estaca 120. Então, isso aqui são todas as estacas de volume que você tem que calcular volume, ok? E ele já te dá o quanto que vai ter de área nesses prismoides, tá? Isso aí já é definido em topografia. Isso aqui você já vai ser dado para você, tá? Então, olha aqui. Basicamente é isso aqui, ó. Eu desenhei até a estaca 104 mais 17, tá? Então, ó, estaca 1, estaca 100, desculpa, estaca 101, 101 mais 5, tá? Estaca 102, 103, 104, aqui é 104 mais 17, 105, 106, 107, 108, 109, 109 mais 9, 110, 111, 112, 113, tal, até 120, ok? Eu representei até aqui, ó. Representei até aqui, certo? Tá nesse desenho aqui. Então, o que está acontecendo, gente? Vamos lá, vamos tentar interpretar. Ele vai te dar aqui, ó, na sua tabela, que entre a estaca 100 e 101, ó, na estaca 100 você tem uma área de 4,74 de aterro. Eu até vou colocar a corzinha que a gente está seguindo, ó. Aterro é o quê? A gente precisa aterrar, então a gente tem que pegar de algum lugar esse valor, certo? Eu deixei aqui, ó, aterro e corte verdinho. Na estaca 101 a gente também tem que aterrar. Então, se você observar que eu fiz o desenho, ó, então esse risco aqui, essas duas linhas paralelas, é o grid projeto onde que a gente tem que estar no nível. Então, a gente precisa aterrar aqui 4,74. Opa, perdão. Deixa eu colocar um vermelho aqui. 4,74. E a gente tem que aterrar 3,12. Tá? Não ficou um pouquinho ruim aqui a imagem, mas é 4,74, 3,12. Então, a gente tem que aterrar. Vamos lá, ó. Isso, você tem que aterrar 4,74 mais 13,12. O que a gente vai fazer? Lembra, a gente tem que corrigir o aterro, porque a gente precisa de 40% a mais para a gente conseguir gerar esse 4,74. Então, a gente vai vir aqui, ó, essa aqui, ó, e vai multiplicar por 1,4. Então, você pega o valor e multiplica por 1,4. Opa. 1,4, tá? Então, corrigimos o aterro, certo? Então, você vai ter que fazer isso para todos, só quando tiver aterro. Então, você
vai e faz o cálculo, puxa a célula e faz a correção. Então já vamos puxar a célula para tudo, para corrigir para tudo, certo? Então isso aqui é toda a correção de aterro, tá? Um aterro corrigido, que a gente precisa de 40% a mais. Beleza. Fizemos a coluna da correção. Agora a gente vai ter que somar as áreas. Então, se você observar entre estaca 100 e 101, só tem aterro, né? Deixa eu voltar aqui para a cor inicial. A gente só tem aterro. Então, isso aqui vai gerar somente aterro. Então, você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui e vai somar isso mais isso aqui. Então, são os dois aterros. É a somatória de A1 mais A2 dos prismóides. Se você somar, você tem uma área de 11. Ok? 11. O que é isso? Ó? Área 1 mais área 2 vai gerar um prismóide aqui. Eu vou tentar desenhar esse prismóide. Deixa eu mudar a cor. Esse prismóidezinho aqui, ó. Ok? E aqui um prismóidezinho aqui no fundo, ó. Deixa eu mudar o tamanhozinho da cor, da espessura. Esse prismóidezinho aqui, ó, é um prismóidezinho somente de aterro. Então, você tem a soma das áreas A1 mais A2 de 11. Se a gente está entre duas estacas inteiras de 20 metros, qual que é a semidistância? Vai ser 20 sobre 2. Ou você bota 20 sobre 2, né, que vai dar 10, ou você simplesmente vem aqui e coloca 10, certo? Então, tendo a área 1 mais área 2 mais L sobre 2, não basta a gente aplicar essa fórmula. Então, vem aqui, qual que vai ser o volume? Vai ser o quê? Área 1 mais área 2, que multiplica pela semidistância, que vai ser o valor total de aterro, ó, 110. Ok? Vai ter compensação lateral aqui? Não, né? Olha aqui, se você observar, ó, é tudo aterro, a gente não vai ter essa questão de você poder jogar para a lateral. Né? Então, aqui só gera aterro, então a gente não tem compensação lateral. Então, compensação lateral zero. Então, se a gente tiver um volume qualquer, então eu deixei aqui um valor de 1000, que o exercício deu valor de 1000, digamos que a gente já tem esse valor para a gente executar a nossa estrada, tá? Então, se a gente tem um valor já R$1.000, na verdade aqui vai ser o quê? Metros cúbicos, né? E a gente está devendo 110, então quanto que vai sobrar de volume acumulado? O dinheiro que você tem, o volume que você tem e diminui do que você precisa pagar, diminui do que você precisa executar, você tem que aterrar um certo valor. Então a gente vai ter uma subtração, ok? Com 1000 foi para 889,96 metros cúbicos, ok? Bom, vamos para o próximo. Agora vamos para a estaca 101 e a estaca 101 mais 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 101 mais 5, ok? Na estaca 100 e estaca 101 mais 5 está representado aqui também, ó. É esse prismóidezinho pequenininho aqui, ó. Então, você vai ter um prismóide pequenininho de aterro, vem aqui até esse ponto, né? Olha esse prismóide pequenininho aqui, ó, de aterro. E um prismóide, uma área de corte. Só que essa área de corte a gente não vai vir aqui calcular, porque a gente precisa de duas áreas seguidas. Isso aqui não vai configurar por enquanto o prismóide. Ele vai considerar um prismóide a partir do próximo, onde você tem mais uma área de corte seguida. Então aqui a gente vai considerar que vai só cortar essa regiãozinha aqui, ó, vai aterrar, desculpa. Por isso que entre a estaca 101 e 101 mais 5, você fazer o quê? Ó, você tem duas áreas seguidas, então esse aqui vai definir um prismóide, ok? Então, o que você faz? Corrige os dois e soma. Então, eu já vou até puxar aqui, ó. Somou 437 mais 1,01, 5,38. Qual que é a distância entre as duas? Bom, a estaca 101 e a estaca 101 mais 5 é uma distância de 5 metros. Então, é basicamente você pegar 5 e dividir por 2, que é o L sobre 2. 2,5. Olha aqui, ó, 2,5. Então, se a gente tem a soma das áreas e a gente tem a semidistância, basta a gente multiplicar os dois. Já está feito aqui, ó. Só vou puxar a célula. 13,44 metros cúbicos. Então, vai ter compensação lateral aqui? Não vai ainda. Porque, ó, o único prismóide que foi gerado entre duas áreas consecutivas foi de aterro. O corte ainda não foi gerado. Ele vai gerar no próximo. Então, aqui, ó, só aterro. Então, gente, o que vai acontecer? Se a gente tinha agora um valor de 889, então a gente está
teve que gastar mais 13,44 metros cúbicos, então basta a gente vir aqui, ó, pega esse valor e diminui mais essa fração, já está feita aqui, ó, volume anterior menos o que a gente está devendo, ok? Por enquanto a gente só está gastando terra para a gente executar a nossa estrada, ok? Só o volume de terra, gastando volume de terra. Beleza, vamos para o próximo. Agora a gente está entre estaca 101,5 e estaca 102. Então olha o que está acontecendo. Entre estaca 101 e 102, agora a gente vai ter um prismoidezinho aqui, ó. Deixa eu só pintar aqui anterior. Aqui, aqui foi aterro. Opa, aqui foi aterro. Aqui foi aterro. Aterro. Aqui. E aqui foi aterro, né? Então um prismoidezinho. Agora a gente vai ter o quê? Volume de corte. Então aqui, ó, vai cortar, que vai cortar com essa região. Então vai ser criado aqui, ó, um prismoide. Então deixa eu passar uma corzinha aqui, ó. Isso aqui vai configurar um prismoide agora, certo? Isso aqui. Se deu para enxergar, isso aqui agora é um prismoide, tá? Então olha aqui, criou-se um prismoide aqui. Então esse prismoide aqui agora é de aterro, só de corte, desculpa. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, ó. 101 mais 105 mais 102, 105 mais 5, 101 mais 5, desculpa, até a estaca 102. Então, entre essas duas estacas aqui, ó, a gente tem o quê? Duas áreas de corte. Então, essas duas áreas de corte você não precisa fazer correção. O corte vai ser exatamente o volume que ele gerou, certo? Então, aqui, você vai fazer o quê? Vai vir aqui, somar uma área de corte com uma área de corte, a gente tem A1 mais A2, ok? Então basta você pegar isso aqui e multiplicar pela semidistância. Semidistância entre essas duas vai ser 15 metros. Estaca 101 mais 5, estaca 102, tem 15 metros. Então, qual que é a semidistância? 7,5. Então você vem aqui, vai ficar 15 metros dividido por 2, 7,5. Beleza, área 1 mais área 2, mais a de semidistância, basta você vir aqui, ó, agora em corte, e multiplicar os dois. Vai ser a somatória das áreas. Opa, na verdade eu fiz um errinho aqui, ó. Não é corte, não é aterro, é corte. Então é bem aqui que a gente vai preencher. Então vem aqui, soma mais soma. Então a gente multiplica o corte, vai ser a área de corte, que multiplica pela semidistância. 41,175. Tá? Tabelinha aqui do lado é do livro, só que ele dá uma aproximadazinha, não tem problema não. Então, pega esse valor e vai fazer o quê? Soma. Tem compensação lateral aqui? Não tem. Entre as suas estacas, você tem apenas duas áreas seguidas, entre a estaca 101 mais 5 e 102, só de corte área seguida. Então, esse aqui não tem compensação lateral. A gente não vai precisar aterrar aqui, certo? Então, aqui, simplesmente corte. Então, o corte, quando você corta, você gera volume de terra. Então, você vai fazer o quê? Vai somar. Você vai pegar esse valor que você tem e vai somar com 41,175 que foi gerado. Então, a gente ganhou um pouco de volume de terra aqui. Ok? Então, vamos lá. Próximo, estaca 102 e a estaca 103. Então, entre estaca 102 e 103, aqui, ó. Opa! Entre a estaca, deixa eu só tirar esse verde aqui para ficar um pouquinho melhor de enxergar. Entre a estaca 102 e 103, agora a gente vai ter corte. Então, aqui vai ser, ó, esse prismoide aqui, que foi gerado aqui e aqui. Então, esse prismoidezinho aqui, ó, é tudo de corte de novo. Então, tudo isso aqui é corte. Ok? Tudo isso aqui é corte. Então, você vai vir aqui, de novo, mesmo procedimento. 102, 103, soma essas duas áreas, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Ok? Já puxei a célula, ó. Soma as duas áreas. Qual que é a semidistância entre as duas? Vai ser 20 sobre 2, então aqui é 10. Então, basta você vir aqui e executar o mesmo procedimento. Soma das áreas, né? A1 mais A2, que multiplica pela semidistância. Ok? Então, só foi gerado o corte, então aqui a gente vai permanecer o nosso cálculo. Né? Então, você vai vir aqui, ó, soma com o que foi gerado. Pronto, agora vamos para
estaca 103, 104. Então, 103, 104, a gente tem duas áreas apenas seguidas de corte. Então, você vem aqui e vai ser esse prismoidezinho gerado aqui, ó. Ok? Então, você tem um prismoide aqui gerado nessa região aqui, ó. Vou pintar aqui para ver se fica melhor de enxergar. Um outro prismoide. Então, aqui vai ter um outro risquinho aqui para a gente enxergar. Prismoidezinho gerado aqui, ó. Esse prismoide. Então, esse prismoide aqui de corte também, então faz o mesmo procedimento. 103, 104. Vem aqui, vai somar as duas áreas, né? Ó, duas áreas, 6,92 e 1,63. Bota semidistância que vai ser 10 de novo. E o mesmo procedimento. Ok? Estamos ganhando mais terra. Bom, a partir daqui do próximo, então aqui ó, estaca 104 e estaca 104 mais 17, agora a gente vai ter uma região de compensação lateral. Então, se você observar, ó, são duas áreas seguidas de corte. Até vou fazer aqui, passar aqui ó, um corte aqui, que tem um cortezinho aqui, um volumezinho de terra, né, que foi gerado. E essa mesma entre duas estacas, você agora tem duas regiões de aterro. Então aqui ó, um vermelhinho aqui ó, vem aqui embaixo, que a gente não está enxergando muito, e a gente tem aqui o verdinho que foi gerado, essa regiãozinha de verde. Agora aqui sim vai cair nesse processo aqui ó. Você vai pegar essa regiãozinha aqui e vai jogar para a lateral, 0,58 entre os dois aqui ó. Na verdade aqui a área é outra, eu errei. Aqui no caso entre 1,63, 0,28, 0,58, 0,52. Tá, então aqui é 0,52, tá? Eu só mudei. Depois arrume aí no desenho de vocês. Então você vai pegar isso aqui e vai jogar pro lado, ó. Você vai pegar isso aqui e vai jogar para cá, certo? Vai pegar isso aqui, ó. Vou fazer com a canetinha aqui. Então você vai pegar isso aqui e vai jogar para cá. Então aqui vai ter compensação lateral. Por isso que aqui, ó, nesse caso aqui, estaca 104 até 104,17, você vai ter que colocar a compensação lateral. Tá? Então vem aqui, ó. Deixa eu só verificar aqui. 104 mais 17. Então bem aqui, ó. Bem aqui, a gente tá bem aqui. Deixa eu só mudar uma corzinha aqui pra gente não se perder. Então olha aqui. Foi gerado dois volumes, duas áreas de corte. Então você vai fazer o quê? Vai somar as duas, né? Então você vai vir aqui e vai somar isto mais isto. Ok. Além disso, a gente tem o que? Um volume, uma área, duas áreas seguidas de aterro, né? A gente faz a correção, então soma os aterros corrigidos. Então, nesse caso aqui, a gente vai vir aqui, soma isto mais isto, né? Qual que é a distância entre as duas? Ó? 104 mais 104, 17, a distância de 17 metros. Então, é 17 sobre 2. Vem aqui, semidistância vai ser igual a 17 sobre 2, 8,5. Agora aqui a gente tem dois volumes gerados. Ó. Aqui vai ser, já tem a fórmula pronta aqui, que é semidistância vezes a soma das áreas. E aqui também é a mesma coisa. Então, soma das áreas vezes a semidistância. Beleza, então nesse caso gerou dois volumes. E aí você vai pegar o volume menor, né, o que tem que ser compensado, né, que é o 13,09, né? E você vai pegar o que? Pega esse valor que a gente tem. Então a gente vai fazer o que? Como que vai ser o cálculo dessa célula aqui? Vai ser esse valor que a gente tem, né? Mais a célula que foi gerada de maior volume, menos o que a gente tem que gastar para fazer a compensação lateral. Então a gente vai somar apenas, ó, olha a diferença entre as duas, que é de 3 metros cúbicos. Então você só vai somar 3 aqui, ó, por causa que o restante você já vai compensar lateralmente. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Então o que sobrou de aterro é o que você vai adicionar lá, né? Então você vai somar só 3 aqui, por causa que 13 foi compensado para fazer o aterro entre essas duas estacas, ok? E assim sucessivamente você vai fazer esse procedimento para toda a sua estrada e no final você vai ter a geração final de volume. Então no final a gente começou com 1000 com um valor genérico e a gente sobrou 46 metros cúbicos. E assim você vai manter o procedimento, certo? Então já está tudo pronto aí, é só você seguir e manter
os cálculos e tomar cuidado com essas estacas aqui, ó. Toda vez que a gente tem essas estacas, vou mudar a corzinha aqui, ó, tem amarelo. Essas estacas, onde tem dois volumes gerados ao mesmo tempo, ó, aqui, ó, vai ter compensação lateral, ó, entre essas estacas e 1 metro, 6,52, 6,26. Então vai ter compensação lateral. Aqui de novo, aqui de novo. Quando você passa para o próximo, já não tem seguido, só vai ter aqui, ó, corte. Então nesse aqui você tem que tomar cuidado, ó, vai ter compensação lateral, ok? E assim sucessivamente, você vai calculando o volume. E o que a gente está gerando com esse exercício? A gente vai gerar isso aqui, ó, nosso diagrama de massas. Olha aqui, ó, esse aqui é o diagrama de massa. A gente começa com valor, ó. Imagina a seguinte situação. Esse aqui é um grid de projeto, né, um perfil longitudinal, e isso aqui é o volume que está variando. Então aqui uma representação hipotética, ó. Isso aqui a gente tem que construir nessa linha do grade, essa linha mais grossa. E aí a gente tem que começar a cortar e movimentar solo, né? Então, se você observar, ó, a gente está cortando, está ganhando volume aqui, ó, ganhando volume, cortando, 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 e aí começou a diminuir volume, que a gente tem que começar a aterrar, 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 até que a gente começou a ter um valor negativo, né? Assim como você vai aterrando e vai cortando, o volume vai aumentando de novo, ok? Então, se você pegar isso aqui que foi gerado, né? Toda essa planilha aqui, ó, e você plotar um gráfico, você vai ver que vai ser gerado o nosso diagrama de massas, né? A variação de volume em relação às estacas, ok? Que é o traçado da nossa pista. Beleza? Bom, basicamente é isso. A planilha toda resolvida está aqui, tá? Se a gente pegar agora, vir aqui, ó, vou botar para vocês aqui, ó, tentar gerar um gráfico. Você vem aqui, depois que você preencheu tudo, você pode vir aqui e gerar um gráfico. Vamos inserir aqui gráficos recomendados. Então, ó, a gente tem aqui de linha. Olha aqui, ó. Então, a gente começou com um valor de 1000, né? Deixa eu botar mais para cá para ficar um pouquinho melhor de enxergar. Depois você pode editar melhor esse gráfico. Depois que você preencheu toda a tabela, você vai lá em gráfico e você cria um diagrama de massas. Então, ó, tem um valor, tinha 1000 de volume, foi diminuindo, que a gente foi ter que aterrar, até que a gente começou a cortar e foi gerando volume de terra, tá? Então depois que vocês terminarem, vocês vão fazer o diagrama de massas em relação aos volumes gerados. Tudo bem? No mais era isso, e agradeço a atenção, e faça um exercício, é bem simples, só você imaginar o prismóide. Imagina o prismóide, mentaliza essa fórmula aqui e memoriza a estrutura do nosso exercício, que você consegue resolver tranquilamente, ok? É isso aí, valeu!